Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre a sabedoria, tá certo? A sabedoria que é um pilar fundamental para você obter o autocontrole na sua vida, né? Que é o tema central aqui de todo o nosso canal. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e gostaria de ter aí um controle maior sobre a sua própria vida, seja muito bem-vindo à nossa comunidade, tá certo? Já se inscreve aqui embaixo para fazer parte aqui dessa comunidade, tá? Esse aqui não é apenas um canal onde você vem, absorve conhecimento, absorve conteúdo e vai embora. Não, beleza? O nosso objetivo aqui nesse canal é unir pessoas com uma mesma intenção, com uma mesma vontade, a vontade de crescer, tá? A vontade de se desenvolver, a vontade de extrair o seu potencial máximo, transformar essa potência que existe dentro de você em ato. Uma vontade que a gente tem de ser verdadeiramente humanos, tá? A gente sabe aí que muitas vezes é difícil a gente conhecer pessoas, né, no nosso dia a dia que queiram essas mesmas coisas que a gente, né? Dificilmente você vai sair aí na rua, na sua cidade e esbarrar com alguém que esteja em busca de se desenvolver maximamente como ser humano, né? Acho muito difícil isso acontecer, né? Você encontrar alguém aí na rua querendo viver as virtudes, lapidar o caráter, amadurecer a personalidade, buscar a sabedoria, né? Quem é que hoje em dia busca a sabedoria, se interessa por isso? Né? São pouquíssimas pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas, seja muito bem-vindo, tá certo? Vamos nos unir aqui nesse canal, vamos caminhar juntos, beleza? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá certo? Então, dito tudo isso, vamos à sabedoria, tá certo? Primeira coisa que eu não vou ousar aqui dar nenhuma definição fechada sobre a sabedoria, tá? Porque muito se diz sobre a sabedoria, né? E uma das coisas que eu percebi, tendo contato aí com vários sábios que comentaram a respeito desse tema da sabedoria, é que existe uma sabedoria que é teórica e existe uma sabedoria que é prática, tá? Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Algumas pessoas, né, de forma mais objetiva, sem querer fazer ali uma análise muito profunda, né, da coisa, talvez, vão resumidamente dizer o quê? Vão dizer que a sabedoria é a aplicação do conhecimento na prática, né? É a capacidade de você colocar o conhecimento em prática. Tá? Eu já pensei até dessa forma também. Eu já vi a sabedoria desse jeito, né? Eu acredito que seja uma visão, inclusive, muito válida, mas eu acho que é uma visão incompleta. Sabe por quê? Porque em alguns momentos, né, a sabedoria ela também é definida por uma capacidade de distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim, né? E se eu sou capaz de enxergar e perceber o que é bom e o que é ruim, não quer dizer necessariamente que eu vou escolher aquilo que é bom. Percebe? Então, parece haver aí uma parte teórica da sabedoria, uma parte que é uma capacidade interior, né? Uma capacidade de análise, e uma parte que é propriamente a capacidade exterior, que é a ação em si, a capacidade de escolher agir segundo a sabedoria, em direção àquilo que é bom, né? A partir dessa diferenciação. E geralmente a gente associa o quê? O sábio justamente a pessoa que é capaz de agir segundo a sabedoria, né? Então, por isso que essa ideia de que a sabedoria é um saber prático é muito válida e faz muito sentido. Mas aí na minha análise eu percebo que existe aí um grau de sabedoria que é não manifestada, né, por assim dizer, uma sabedoria interior, tá? Então, numa primeira tentativa de entender o que é a sabedoria, a gente poderia dizer que ela é justamente a capacidade, né, de distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim, né? Aquilo que é o melhor a ser feito em cada situação. E a capacidade de agir segundo esse discernimento em direção àquilo que é o melhor, né? Percebe que a gente está falando aqui, né, de autocontrole, né? Você se tornando mais capaz de agir de forma assertiva. Percebe como as coisas estão totalmente conectadas? É isso que é a sabedoria. Mas a sabedoria abrange também uma outra dimensão que eu não vejo muitas pessoas por aí comentando, tá? Que se trata de uma capacidade mais sutil, uma capacidade de captar a essência das coisas, uma capacidade de ler o mundo, uma capacidade, por exemplo, de olhar para uma planta e enxergar tudo que ela está me dizendo, né? O sábio ele tem esse olhar profundo diante da realidade. É por isso, inclusive, que ele consegue, né, captar
o bem de cada situação, porque ele capta a essência da situação. Se você olha, por exemplo, para uma árvore e você só consegue ver folhas, galhos e raízes, né? Isso é tudo que você vê, né? Se você não consegue enxergar nada além disso, você não consegue entender ali o que que essas coisas estão te dizendo, então você precisa começar a desenvolver um olhar mais atento, tá? A sabedoria, ela vem daí, ela vem de uma sensibilidade do olhar. O sábio, né, quando ele olha para uma árvore, ele não vê folhas, galhos e raízes apenas. Não, ele vê a vida, ele se vê. Ele é capaz de ler o que está escrito naquela árvore, ele é capaz de ouvir o que ela está dizendo. Quando você olha para a árvore, você vê ali, bom, a árvore possui raízes, mas espera aí, eu também possuo raízes. Quais são as minhas raízes? Né? Quando você olha para a árvore, você vê que a árvore dá frutos, não é isso? Mas espera aí, eu também dou frutos. Quais são os frutos que eu estou dando? Percebe? Então, quando você olha para uma árvore, você percebe que existe uma relação direta também entre as raízes dessa árvore e os frutos dela. Então, espera aí, né? Será também que existe uma relação direta entre as minhas raízes, ou seja, aonde a minha vida está fincada, as minhas crenças, os meus valores, os meus hábitos e os frutos que eu estou dando? Né? Existe uma relação entre as minhas raízes e os frutos que eu estou dando na minha vida? Bom, certamente existe essa relação, percebe? A árvore me contou isso. A árvore me mostra que, dependendo do solo onde eu finco as minhas raízes, os meus frutos, eles podem ser saudáveis ou podres, né? Qual que é esse solo que você está fincando aí as suas raízes? Né? Um solo saudável? Será que não seria bom dar uma adubada aí nesse solo que você está construindo a sua vida? Percebe? Então, a sabedoria, ela nasce daí. A sabedoria, ela nasce dessa sensibilidade do olhar que a gente precisa aprender cada vez mais a desenvolver se a gente realmente quiser ser sábio um dia, é isso? Então, o sábio, ele capta a essência das coisas. Agora você imagina você viver a sua vida assim, captando a essência de tudo que passa pelo seu radar, né? Captando não só a essência de uma árvore, mas a essência das situações. Ler as situações da vida, ler tudo que a vida está te dizendo o tempo inteiro. Tá entendendo? A sua vida, ela tá gritando um monte de coisa para você, assim como a árvore, ela tá ali o tempo inteiro te mostrando um monte de coisa, né? Só que você olha para a árvore e você não vê. Por quê? Porque você não foi educado para isso, né? Então, a gente precisa começar a se educar, autoeducação. E é por isso que eu fiz questão justamente de ressaltar que existe uma sabedoria interior, que é justamente essa habilidade, né? Por mais que você não consiga ainda ser um sábio, colocar em prática, agir da forma correta em cada situação, mas antes de agir da melhor forma em cada situação, você tem que ser capaz de enxergar qual que é essa melhor forma, né? E só de enxergar o que ninguém está enxergando já é ali, né? Já existe ali um princípio de sabedoria, percebe? Então, um dos conhecimentos que te ajuda a desenvolver a sabedoria, né? Esse olhar sensível, é o conhecimento simbólico, tá? É o simbolismo. O simbolismo, ele te ajuda a fazer essa abertura de percepção, essa abertura do olhar para você conseguir começar a captar a essência das coisas, a essência dos símbolos. O que que representa o sol? O que que o sol está me dizendo? Não é muito difícil, você só precisa, na verdade, de calma e curiosidade. Quando você olha para o sol, por exemplo, o que que você vê? Né? Bom, primeiramente você vê a luz, né? Você também vê a vida. A partir do sol, a gente tem a luz que ilumina a escuridão. A partir do sol, a gente tem a vida. Sem o sol, não haveria vida, né? Pelo menos não como a gente conhece. Então, percebe que é como se o sol ele tivesse te dizendo: eu sou a luz, eu ilumino, eu dou vida às coisas, percebe? E aí, a partir desse olhar sensível, você usa a sua inteligência para ir para outros lugares. Então, será que existe um sol dentro de mim? Bom, eu também ilumino algumas coisas. Eu também dou vida a algumas coisas. Então existe um sol dentro de mim, né? Eu também sou luz. Como é que eu faço essa minha luz brilhar mais forte? Percebe? Isso é o princípio da sabedoria. Então, uma forma simples de você desenvolver essa abertura de percepção do olhar é você se perguntar
O que que essa coisa que eu estou vendo está me dizendo? O que que essa coisa me mostra? Né? Esses dias, por exemplo, eu estava observando uma fogueira, né? E eu estava fazendo esse exercício, né? Eu parei e me perguntei, peraí, deixa eu entender aqui o que que a fogueira simboliza. Ou seja, quando eu olho para a fogueira, o que mais que eu vejo além de madeira e fogo, entende? Aí eu percebi, caramba, né? A fogueira representa o controle do homem sobre o fogo, né? E se a gente entende o fogo como um elemento da natureza, a fogueira então representa o controle do homem sobre a própria natureza. Tá entendendo? Então, quando eu olho para a fogueira, eu vejo ali, naquele lugar, o domínio do homem sobre a natureza. Aquele lugar me mostra isso, né? Eu vejo o homem dominando o fogo ali. O fogo ele não está desordenado, como num incêndio, numa floresta. Não, ele está obedecendo ao homem. No fundo, é muito simples, é só você se esforçar para entender o que que as coisas estão me dizendo, né? E é claro que a fogueira diz muitas outras coisas, obviamente, né? E essa aqui também que é uma das belezas do simbolismo, é uma linguagem nova que você aprende. Então, quando você aprende a falar essa língua, a sua visão de mundo muda completamente, né? E você está muito mais perto, então, da sabedoria. Consequentemente, você vai estar muito mais perto do autocontrole, do domínio sobre si mesmo. Então, se esse vídeo aqui fez sentido para você, se te ajudou aí de alguma forma a entender um pouco mais sobre a sabedoria, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, beleza? Vamos se falando, vamos trocar, tá certo? Não deixe de interagir aqui comigo, porque senão eu acabo não sabendo como é que o conteúdo que eu estou trazendo está chegando até você, tá certo? Então, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que que você achou. E se você gostou desse conteúdo, se você quer fazer esse movimento de pessoas conscientes em busca da sabedoria crescer cada vez mais no mundo, manda esse vídeo aqui para um amigo seu, beleza? Aquele amigo que você costuma conversar umas coisas assim diferentes, né? Umas coisas que ninguém mais entende no mundo, só a gente aqui que conversa sobre essas coisas. Então, manda esse vídeo para esse amigo aí, tá? Vamos crescer aqui a nossa comunidade. Eu conto com você para isso, tá certo? Então, tamo junto e um grande abraço.